Ouvintes da Rádio Mensagem FM, boa tarde. Começa agora mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção e apresentação deste programa é de Ademir Fernandes. A autenticidade entre as pessoas é algo que se acha em falta no mundo de hoje. Desde o interior de nossas famílias, trabalho e todos os demais relacionamentos que temos no nosso dia a dia. A maioria das pessoas que trabalham fora de seu ambiente doméstico passa mais tempo útil com os colegas de trabalho do que com sua própria família. Via de regra, se trabalha no mínimo 8 horas por dia e as melhores horas do dia. Então você sai por volta de 7 horas da manhã e retorna após as 18 horas. Considerando que em média as famílias se recolhem por volta de 11 da noite, as pessoas que trabalham o dia todo ficam reunidas em família em torno de 5 horas corridas, nela incluídas horário de jantar, banho e etc. Ora, se entre 8 e 18 você vive em função do trabalho, isto significa que enquanto você se dedica 5 horas para com a família, despende as 10 melhores horas de seu dia com o trabalho. Neste período, nós nos relacionamos com colegas de trabalho, com chefes, patrões, equipes, etc. Assim, este ambiente em que passamos praticamente a maior parte de nosso dia, não poderia ser demasiado estressante, senão com certeza afetará e prejudicará a escassa convivência com a família, que em média é metade do tempo que passamos no nosso trabalho. E para que nosso trabalho seja bom, nós, muito mais do que simplesmente ser um bom técnico, nós precisamos ter uma boa convivência. Eu, durante os anos que trabalhei na área administrativa, eu sempre disse aos meus colaboradores que, na minha concepção, eu valorizo muito mais o comportamento do colaborador, o seu modo de convivência em equipe, do que o seu próprio conhecimento técnico. Porque conhecimento técnico, a empresa dá cursos, investe, forma, e as pessoas com um pouco de boa vontade conseguem se tecnificar, aprender um novo trabalho e até uma nova profissão. Agora, comportamento adequado, relacionamento, vontade de servir, ser amigo e paciente, via de regra, as pessoas já trazem de casa. E a empresa, por mais que invista através de sua área de recursos humanos, dificilmente consegue mudar o temperamento, o comportamento e os hábitos de uma pessoa. Só que se você chegar em uma empresa e perguntar para cada um dos empregados, via de regra, existe quase uma unanimidade em sempre achar que cada um de nós é sempre um injustiçado. Os colaboradores, independente de seus cargos, acreditam que poderiam estar melhores posicionados na empresa não fossem os seus chefes, que geralmente não têm a sensibilidade e competência necessária para reconhecer o seu potencial de trabalho. Mas se nós perguntarmos aos chefes, aos patrões, estes, por sua vez, geralmente também se acham extremamente competentes e em condição de realizar o seu trabalho, e que a equipe é que geralmente não o compreende, apesar de se achar integrado na sua visão e ser um dos melhores chefes, um dos melhores patrões que os seus subordinados já tiveram. Para driblar este "eu sou sempre bom e os outros é que não contribuem", as empresas criaram uma ferramenta que, quando bem elaborada e aplicada com imparcialidade, derrubam praticamente todas as máscaras dentro da empresa. É a tal pesquisa de clima organizacional. Através de um questionário que é aplicado a todos os funcionários,
É possível que se faça uma avaliação de baixo para cima, de cima para baixo, horizontalmente, de sorte que praticamente todas as pessoas, grupos ou equipes acabam recebendo um feedback e um resumo de seu perfil na ótica não sua, mas das outras pessoas com quem se relacionam. Aí muitas vezes acaba sendo uma frustração geral, porque o colaborador que se achava melhor amigo de todos não é visto dessa forma pelo grupo. O chefe que se julgava um verdadeiro pai para a equipe acaba vendo também que o seu grupo de subordinados tem uma visão totalmente contrária da sua. Meus amigos, onde quer que nos relacionemos, seja no trabalho ou em qualquer grupo que temos trânsito frequente, nós precisamos estar nos questionando se as nossas ações, se as nossas decisões ou até uma simples intervenção tem para o outro efetivamente o efeito que nós achamos que tem. Num raciocínio muito simples, é a célebre frase: quando você for fazer, decidir, realizar algo que possa de alguma forma afetar a vida de outras pessoas, tente apenas se colocar no lugar delas. Tenha, pois, a humildade de se colocar no lugar das pessoas com quem você interage, para que você tenha o seu perfil não no seu ponto de vista somente, mas sobretudo no ponto de vista do outro, no ponto de vista da outra pessoa. Algo muito comum que fazem muitas instituições de assistência social, os órgãos públicos, os governadores, os prefeitos, é quererem oferecer aos seus governados, a seus assistidos, muitas vezes obras e ações que na visão deles os eternizam pela sua importância, mas que na visão do povo existem muitas outras prioridades que os afetam, muito mais do que as que usualmente são realizadas. Por isso, as instituições assistenciais, antes de definirem em seu estatuto o seu objetivo, o que vão fazer na comunidade, deveriam antes pesquisar com os seus potenciais assistidos se ela está oferecendo o que eles precisam, ou se eles aceitam a oferta porque é a primeira e às vezes até a única que aparece. Você pode até achar que estou sendo ingênuo demais, que estou por fora do que efetivamente ocorre no meio do povo, mas eu me atrevo a dizer que, como membro do povo, eu também sou afetado e sei perfeitamente que muitas das necessidades comuns poderiam ser supridas com um volume muito menor de recursos do que os que são gastos na realização de obras que são inúteis, ou pelo menos não tão necessárias neste momento. Se eu fosse resumir a minha fala deste primeiro bloco de nosso programa, usando uma linguagem comercial muito utilizada nos dias de hoje, eu resumiria assim: antes de oferecer qualquer produto, ouça primeiro o seu cliente. E eu ampliaria o sentido de produto para amizade, dedicação, para tarefas, para trabalho, enfim, antes de fazer qualquer coisa, veja se é isto mesmo que o outro, a comunidade, a cidade precisa e tem necessidade. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, nós vamos fazer um intervalo de 1 minuto e já voltamos para continuar apresentando o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. 1 minuto e já voltamos. Deus procura homens e mulheres para marcar essa história. Autenticidade, adorador de verdade, é o que Deus procura em você. Alguém que seja fiel, foi matogueiro, que não se prostre diante da estátua que o rei mandou fazer. Deus procura adoradores, eu espero que seja você.
ouvintes da Rádio Mensagem FM, voltamos a apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Nós, no programa de hoje, estamos refletindo como os outros nos veem, ou mais precisamente, quais as nossas obras, o que nós fazemos para que os outros nos identifiquem e reconheçam o que efetivamente nós somos. Eu quero pedir a reflexão de nossos ouvintes para o Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos de 14 a 24. Abrem aspas. E aproximando-se, tocou no esquife, e os que o levavam pararam. Disse Jesus: Moço, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e começou a falar, e Jesus entregou-o à sua mãe. Apoderou-se de todos o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta surgiu entre nós. Deus voltou os olhos para o seu povo. A notícia desse fato correu por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Os discípulos de João referiram-lhe todas estas coisas. E João chamou 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus perguntando: És tu o que há de vir, ou devemos esperar por outro? Chegando estes homens a ele, disseram: João Batista enviou-nos a ti perguntando: És tu o que há de vir, ou devemos esperar por outro? Ora, naquele momento, Jesus havia curado muitas pessoas de enfermidades, de doenças e de espíritos malignos, e dado a vista a muitos cegos. Respondeu-lhes ele: Ide anunciar a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele para quem eu não for ocasião de queda. Depois que se retiraram os mensageiros de João, ele começou a falar de João ao povo. Que fostes ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Fecham aspas. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos de 14 a 24. Vejamos que Jesus, em vez de simplesmente dizer aos discípulos de João: Sim, sou eu sou aquele que vem. Jesus prova que tem o apoio de Deus por curar muitas pessoas de todo tipo de doença. Então ele diz aos discípulos: vão e contem para João o que vocês estão vendo e ouvindo. Os cegos agora veem, os mancos estão andando, os leprosos estão sendo purificados, os surdos estão ouvindo, os mortos estão sendo levantados e as boas novas estão sendo anunciadas aos pobres. A partir da apresentação que Jesus faz de si próprio, ele simplesmente se identifica aos discípulos de João pelas obras que ele está produzindo na terra. Ou seja, ele diz o que é pelo que ele faz. Infelizmente, nós, os homens, não entendemos esta mensagem e acabamos por crucificá-lo. Porque talvez o homem da época estava acostumado a identificar as pessoas pelos títulos que elas possuíam ou pela posição que ostentavam ou diziam ter. Jesus não teve nenhuma importância para elas, por não possuir e ostentar tais rótulos. Claro que João, a partir da narrativa de seus discípulos, não teve dúvidas. Ele é o Messias. Eu vejo que com este posicionamento, Jesus nos dá uma importantíssima lição de que nosso cristianismo só continuará prosperando se nós entendermos que muito mais importante do que ocuparmos os primeiros bancos na igreja, nós nos portamos como cidadãos que têm honra, caráter, ética, hombridade e respeito de filhos de Deus. Não que a nossa participação em igreja não seja importante. Nós já defendemos muitas vezes
a importância de nossa participação na igreja, inclusive ocupando os espaços que são nossos e até os primeiros bancos, sim, se for o caso. O que nós insistimos é que esta participação, se não for acompanhada de uma clara mostra de que o nosso comportamento é de cristão, esta participação acaba sendo vã. Nós vamos cair na mesma história do chefe que dissemos no início do nosso programa. Ele se acha o máximo, mas os outros não o veem assim. Então ele não é um bom chefe. Assim como aquele que a sua conduta não demonstra uma conduta de cristão, também não é um bom cristão. Todo excesso de nós mesmos, ou quando achamos que temos que exaltar nossas características, vem demonstrar falta de equilíbrio, assim como a necessidade de exibição dessas características. Nós precisamos ser apenas reais. Jesus não respondeu aos discípulos de João com superioridade. Ele apenas tentou convencê-los pelo que estava acontecendo em torno dele. Seria mais simples dizer, sou eu mesmo, sim, sou eu. Mas se assim tivesse feito, talvez os discípulos de João não teriam parado para perceber e refletir sobre a grandeza da obra do Senhor. Por isso, meu irmão, não deve fazer parte da vida do cristão a exibição e ostentação de dinheiro nem de posições sociais, pois isto ao contrário, em vez de cristianismo, mostra uma ausência de valores amorosos. Precisamos ser o que somos, pois a exibição, a humilhação, até através da posse de dotes intelectuais, mostra a necessidade de se subjugar o outro. Se tivermos coragem, quem sabe, poderemos dizer àquelas pessoas que não nos conhecem, quando nos indagarem quem somos, e responder: pergunte à minha família quem eu sou, pergunte aos meus filhos quem sou eu, pergunte à esposa, ao esposo quem sou, ou mais, pergunte aos meus colegas de trabalho quem sou. Será que nós estamos preparados para nos identificar perante os outros pelas obras que nós realizamos? É isto que se espera de cada um de nós. A partir desta premissa, quem sabe, daqui a alguns anos o Brasil não poderá ser diferente, o mundo não poderá ser diferente. O mundo está precisando menos de rótulos e mais de homens e mulheres que com os seus valores possam promover as verdadeiras transformações que ele necessita. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Bom fim de tarde, bom descanso e te convido a estar conosco na próxima quinta-feira, neste mesmo horário, aqui nos 87,9 da Rádio Mensagem FM, quando voltaremos a apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Até quinta, conto com a sua audiência. Deus procura sobre a terra homem e mulher de fé, com a marca da promessa, que o adorem pelo que Ele é. Deus procura nessa terra autenticidade, que não sejam cópias de ninguém, nem se entregue à vaidade. Deus procura nessa terra verdadeiro adorador, que o adorem em verdade, o seu único Senhor, que não se curvem diante de ninguém, a não ser ao Rei da Glória. Deus procura homens e mulheres pra marcar essa história.
você onde tu estás, para Ele te usar. Profeta de verdade que só falam aquilo que o Senhor mandou, que morre aqui na terra e vive para sempre ao lado do seu Senhor. Deus procura você onde tu estás, para Ele te usar. Autenticidade é o que Ele está a procurar. Procura nessa terra verdadeiro adorador, que o adorem em verdade, o seu único Senhor, que não se curvem diante de ninguém, a não ser ao Rei da Glória. Deus procura homens e mulheres pra marcar essa história. Autenticidade, adorador de verdade, é o que Deus procura em você. Alguém que seja fiel, foi matogueiro, que não se prostre diante da estátua que o rei mandou fazer. Deus procura adoradores, eu espero que seja você. Revestido, cheio da unção e verdadeiro adorador. Deus procura você onde tu estás, para Ele te usar. Autenticidade, profeta de verdade, que só falam aquilo que o Senhor mandou, que morre aqui na terra e vive para sempre ao lado do seu Senhor. Deus procura você onde tu estás, para Ele te usar. Autenticidade é o que Ele está a procurar. Autenticidade, crente de verdade, que não se corrompe, só adora ao Senhor. Um crente revestido, cheio da unção e verdadeiro adorador. Deus procura você onde tu estás, para Ele te usar. Autenticidade, profeta de verdade, que só falam aquilo que o Senhor mandou, que morre aqui na terra e vive para sempre ao lado do seu Senhor. Deus procura você onde tu estás,